Aqui na MEV Brasil nós queremos levar a medicina do estilo de vida longe. Esse acho que é um grandíssimo desafio, né? Muito longe, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, e quem sabe a gente não vai levar a MEV para Marte. Na medicina tradicional, você tenta trazer a normalidade e alterações fisiológicas de uma pessoa que está no ambiente normal. Essa conversa parece doida para você? É porque hoje nós vamos conversar sobre uma área da medicina pouco conhecida, que é muito interessante, mas a gente conhece pouco, que é a medicina aeroespacial. E a medicina aeroespacial tenta manter a fisiologia normal de pessoas que estão no ambiente alterado. E nós vamos explorar como a medicina do estilo de vida pode entrar nessa área. Mas é um baita de um desafio cuidar de tudo isso com um recurso que não é renovável. Vamos lá para o MEV Hack, o podcast mais MEV do Brasil. E nós vamos conversar isso com um grande amigo aqui, Carlos Berglink, que foi aluno nosso aqui no MEV Clinic, um grande amigo. Carlos, seja bem-vindo ao MEV Hack. Muito obrigado, Luiz. É um prazer conversar com você aqui hoje. E hoje nós vamos conversar de um assunto que é inusitado, mas que eu achei muito legal o dia que a gente conversou a primeira vez sobre isso, porque você tem especialização em medicina aeroespacial. E essa área, ela me traz sempre uma referência muito legal. Na hora eu pensei, uau, espaço, a fronteira final, eu que gosto de Star Trek, né? Jornada nas Estrelas, Guerra nas Estrelas, adoro ficção científica, como bom nerd, medicina aeroespacial tá no meu imaginário aí, né? E hoje a gente queria apresentar a medicina aeroespacial e como que a MEV entra nela. E aí, Carlos, qual é essa da medicina aeroespacial? Legal, Luiz, obrigado. Bom, primeiro eu queria agradecer você ter acertado meu nome, porque Bergling é uma coisa quase impossível de falar, né? As pessoas sofrem para tentar falar o Carlos, nome. você acha que eu não treinei, não? Muito obrigado pela consideração, isso já foi top. E é isso mesmo, cara, medicina aeroespacial, quando a gente fala esse nome, né? As pessoas ficam olhando e tentando identificar ali aquela palavra, o que é isso, espaço, aero e tal, né? Tinha uma psicóloga que trabalhava comigo que ela falava assim, são os médicos astronautas? É mais ou menos isso, né? Então, a medicina aeroespacial, a ideia dela, medicina de aviação, medicina da altitude, a ideia dela é estudar as alterações que acontecem com as pessoas que estão nesse ambiente, né? Então, o ambiente aeroespacial, por enquanto vamos chamar de uma coisa só, né? Ele é diferente do ambiente a nível do mar, ou onde a gente está, mesmo que seja acima do nível do mar, se estiver lá no México, né, que é muito mais alto, a gente ainda tem compensações fisiológicas ali que deixam a gente num estado normal. E conforme esses limites, como você disse, se a gente chegar lá em Marte, se a gente estiver muito distante aqui da Terra, as alterações fisiológicas podem causar problemas bem sérios. O que são essas alterações, Carlos? Porque a gente está falando de duas coisas, né? De quem trabalha na aviação e quem vai acima disso. E eu acredito que hoje, claro, né, pelo número de trabalhadores, provavelmente, né, da aviação é um número muito maior do que quem é astronauta de verdade, né? Muito pouca gente teve a sorte de poder ir para o espaço até hoje, né? A maior parte está no avião. O que muda? Quais são essas alterações e que trariam assim particularidades para se cuidar dessa população? Sim, bem legal essa pergunta, porque aí a gente vai além dessa população que a gente está pensando, né, dos trabalhadores, a gente pensa também que a gente está lá dentro do avião como passageiro, né? E o que está acontecendo com a gente lá como passageiro? Eu gosto de uma definição meio filosófica da medicina aeroespacial, que compara ela com a medicina tradicional, né, dizendo que na medicina tradicional você tenta trazer a normalidade e alterações fisiológicas de uma pessoa que está no ambiente normal. E a medicina aeroespacial tenta manter a fisiologia normal de pessoas que estão no ambiente alterado. Sim,
Legal isso. Legal isso. Joguinho semântico, mas é bem interessante, né? Na verdade, o que está mudando aqui é o ambiente, né? Isso. Só que você não está lidando com doença, você está lidando com a mudança que o ambiente tem, então a fisiologia tem que mudar também. Tem que acompanhar, né? Então, por exemplo, antes das cabines pressurizadas, né, no voo de balão, no voo dos aviões que ainda não tinham pressurização, tinha um limite ali onde as pessoas poderiam chegar com essas compensações que o próprio corpo faz. Né? Então, o que acontece quando a gente sobe, que a gente sabe como pessoa, né, é senso comum, a redução da pressão. Né? Então, você vai subindo, você vai tendo um ar mais rarefeito e você vai ter uma diminuição da pressão atmosférica. Essa diminuição da pressão atmosférica, ela vai influenciar a absorção de oxigênio. Então, se você diminui a pressão atmosférica, você vai diminuir a pressão de todos os gases da atmosfera, inclusive do oxigênio. E vai chegar num ponto ali que você não consegue mais fazer troca gasosa. Então, esse é um limite da compensação fisiológica, né? Então, se você estudar a atmosfera em faixas, né, você vai chegar ali num ponto e falar, olha, daqui para cima vai ser complicado, a pessoa pode ter tontura, pode ter alteração do sistema nervoso central. E qual que é esse ponto? Esse ponto geralmente é dito que é por volta de 8.000 pés. Né? Na aviação fala muito em pés, né? Isso. Mas até 8.000 pés... quando a gente está no avião, o comandante avisa para a tripulação, né? Tripulação, 10.000 pés. Isso, 10.000 pés. Isso, sempre me ponto... questionei por que eles falam isso. Por que eles falam 10.000 pés? É hora do explicar. Então, quando chega ali nos 10.000 pés, aí libera ali para uma série de atividades ali na aeronave. Mas, assim, quando você supera os 8... eu queria falar qual que é a referência dos pés, né? Porque a gente fica meio perdido. Tá, mas e aí? Em metros, em quilômetros que a gente está acostumado, né? É o pé mesmo, né? O pé da pessoa, né? Quando definiram ali aquela unidade, era era o pé do rei, medida, né? Exato, né? Uma medida que até hoje ficou, que é por volta de 30 centímetros. Então, assim, grosseiramente, mas grosseiramente mesmo, né? Divide por 3, né? Então, a gente consegue aí chegar numa altitude que seria equivalente a grandes cidades, né, acima da altitude. Né? Então, eu falei agora há pouco da Cidade do México, essa é a referência dos 8.000 pés, né? É bem próximo dos 8.000 pés. E quando a gente assiste, por exemplo, futebol na televisão, a gente vê aquela questão, vai jogar na altitude de La Paz, vai jogar não sei aonde, aí o jogador fica com falta de ar, a bola vai mais rápido, né? Então tem toda aquela situação ali desse ambiente diferente. Quem mora lá, né? Quem treina lá, se adapta, né? O corpo faz uma série de adaptações, inclusive de quantidade de células, de hemoglobina, de hemácias e tal, e aí a gente fica bem. Para quem está ali num momento sem ter tempo para essa adaptação, pode realmente sofrer esses efeitos. E no voo, então, por que a gente não passa mal no avião? Que o avião vai lá para cima e chega a 10.000 pés, como você falou, porque a cabine é pressurizada. Mas pressurizada como? Ela é pressurizada igual se a gente estivesse aqui embaixo? Não, essa é uma das coisas que as pessoas não sabem. A pressão que a aeronave simula, ela é mais ou menos nesse nível de 8.000 pés. Não chega o avião ao normal. Não chega ao normal. A gente tá ali funcionando meio que mais ou menos. Exato, esse é o ponto que chama atenção. Porque o avião vai muito mais lá para cima, o avião pode chegar a 20, 30 mil pés. Só que a cabine tem que estar pressurizada, né? Para que a gente fique bem e continue se sentindo bem dentro do avião. Mas um dos motivos, né, de você não chegar nessa atmosfera igual do chão é pela própria resistência dos materiais, é uma questão técnica ali da construção da aeronave, que você tem um gradiente um pouquinho menor do que se você tiver ali do 0 para 30.000 pés, né? Deveria fazer um avião muito mais pesado para dar conta de uma pressão tão grande, né? É isso mesmo. Como mesmo. Um foguete, né? Acaba que gasta muito combustível para mandar um troço gigantesco que cabe muito pouca gente ali. O raciocínio é esse mesmo. E aí, o que acontece com a gente lá, saudável, dentro do avião, com essa redução de pressão e com essa redução de oxigênio? A gente satura menos. A saturação da hemoglobina, se você fizer ali um acompanhamento, você vai ter ali, ao invés dos 97, 98, vai ter
92, 93, vai ficar acima dos 90 e a gente não vai sentir nada. Vai ficar tudo bem. Se você for competente do ponto de vista cardiorrespiratório. E quem tem problema de saúde? Quem tem, por exemplo, os DPOCs? Podem viajar de avião? Podem, mas existem riscos. Então, quando uma pessoa com problema cardíaco, com problema respiratório vai viajar de avião, tem uma responsabilidade aí na liberação desse voo. Então, as companhias aéreas, agora a gente está falando bastante de aviação comercial, né? As companhias aéreas têm ali uma equipe de saúde para avaliar, através de intercâmbio de informações com o médico do paciente, se ele pode viajar ou não. Bom, falei bastante da pressão, e aí tem uma lei da física, né? A medicina aeroespacial tem que estudar física. Imagino que bastante. Né? Que a pressão e o volume dos gases é inversamente proporcional. Então, conforme você diminui a pressão, você pode ter uma expansão do gás se a temperatura dele continuar constante. Então, uma coisa que pode acontecer no voo é a expansão de gases de onde eles estejam dentro do seu corpo. Não o gás dissolvido no líquido, no sangue, né? Mas, por exemplo, se você tiver com um intestino cheio de gases, você pode ter cólicas bem fortes dentro do avião. Se você tiver... Nunca imaginei isso. Né? Se você tiver, por exemplo, com uma obturação no dente com ar aprisionado naquele tratamento, isso eu já ouvi. Você pode ter uma dor de dente terrível. Ouvido, né? Ouvido, né? Uma coisa que a gente também está acostumado, até no desce e sobe serra, né? De tampar o ouvido, a gente abrir a boca, bocejar, fazer manobra de valsalva, que eu não vou ensinar aqui na nossa conversa, porque é perigosa, né? Se fizer errado, né? E machucar o tímpano. Mas esses são alguns riscos inerentes ao voo para os passageiros, não só para quem está lá trabalhando, né? Também para eles, né? Mas então, doenças respiratórias, inflamatórias, seios da face, intestino, cirurgias, né? Pós-operatórios recentes e as doenças que podem gerar essa insuficiência aí do corpo, né? Por exemplo, se você tiver alguma insuficiência cardíaca, isso pode gerar uma situação ruim dentro do voo. Se você tiver um problema de absorção de oxigênio respiratório, de obstrução pulmonar, isso também, restrição, pode ser um problema no voo. E eu imagino que quanto mais tempo, as consequências são maiores, né? Viagens curtas, isso deve ser... Mas quem viaja muito, e no caso o tripulante, deve ter mais consequências. A maioria das situações fisiológicas, elas se revertem quando você volta para o ambiente normal. Você tem toda a razão, o risco é proporcional ao tempo de voo, mas a maioria das alterações elas não são cumulativas, né? Então a pessoa volta e aí fica tudo bem, volta ao normal. E tem alguns mecanismos involuntários que acontecem enquanto a gente está lá voando, né? Então o coração pode acelerar um pouquinho, a respiração também pode ficar um pouquinho mais rápida, e aí a gente nem percebe isso, né? Mas tem outros riscos associados, né? Vibrações, ruídos, radiação, né? Se a gente está mais alto, a gente também vai perdendo os bloqueios atmosféricos, né, para a exposição à radiação. Isso, esse é um ponto interessante que eu estava pensando, né? Porque você até me explicou, eu estava conversando com o Carlos num evento que a gente foi, e ele me explicou do óculos do aviador, que não era uma questão só de ser chique, né, Carlos? Não é só para fazer tipo. E aí você colocou essa questão da radiação, né? Que queimar a retina e tal, né? Dano. Como é que fica a radiação? Porque de qualquer forma atravessa, né? Atravessa pela aeronave, algumas, né? Pelo metal, outros é pela luz mesmo. Foi legal você ter lembrado disso, Luiz, que os pilotos, quando ouvirem a gente, vão gostar, né, da história. O óculos escuro, né, para o piloto, ele acaba sendo um equipamento de proteção individual mesmo, né? Então, como a gente conversou naquele dia, né, não é só para o Top Gun, não é só para o Tom Cruise fazer pose, né? A ideia ali do Ray-Ban é realmente proteger essa exposição. Nesse caso, também luminosa, né? A frente da cabine, né, permite a entrada de bastante luminosidade, né? Isso pode e reflete na afetar, nuvem, né? Desencadear, exato, né? Catarata precoce, né? Algumas coisas dessa natureza. Mas a gente tem que chegar na neve também, né? Então, assim, eu acho que assim, essas questões
da gente pensar como passageiro, né, dos riscos agudos, né, que tem dentro desse ambiente da aeronave. Eles são bem legais, bem interessantes da gente comentar, mas eu acho que também é bacana a gente pensar um pouco nas dificuldades, né, que esse pessoal de voo, pelas próprias características da profissão, podem enfrentar em relação ao próprio estilo de vida, né? Porque eles acabam tendo um estilo de vida diferente, né? Pela experiência que você tem, às vezes, quando você viaja, faz uma viagem longa, você fica em aeroporto, aí você não come direito, não dorme direito. Eu fico pensando quem trabalha nisso, né, Carlos? O tempo inteiro vivendo a vida desse jeito. No que o estilo de vida do profissional da aviação acaba sendo diferente e que riscos você vê nessa população que a MEV poderia ajudar? Então, quando a gente pensa, né, nos pilares da MEV, né, quando a gente faz toda aquela leitura ali dos pontos que vão influenciar a saúde da pessoa, a gente percebe ali que tem, em alguns momentos, uma dificuldade de controle para quem trabalha viajando, né? A gente vai falar hoje de aeroespacial, mas dá para a gente pensar em quem trabalha em navio, né? Quem trabalha em outros meios de transporte também. Mas, por exemplo, alimentação. Né, você já viu, bom, não sei se viu, porque às vezes eles ficam bem escondidinhos lá, mas os tripulantes muitas vezes se alimentam dentro do avião. Sim, eu já vi que tem as comidinhas separadas deles ali. Isso, exato, né? E não tem tanta oportunidade de escolha, né? Então, quando a gente está falando sobre alimentação, quando a gente está orientando as pessoas, né, a fazer melhores escolhas na alimentação, ali é um momento ali que não é ruim a refeição, é uma refeição pensada, equilibrada, mas dá para escolher muita coisa, né? E aí, quando a pessoa também tá viajando, tá indo para fora, ela vai depender das ofertas, né, da exposição que ela tem naquele lugar. Então, viajando dentro do Brasil, você vai ter inúmeras realidades, né? E por exterior, a mesma coisa. As questões de horário. Então, por exemplo, atravessar fusos horários, viajar de noite e você ter que fazer uma rotina saudável, desincronizada com o lugar onde você está, né? Então, muitas vezes você tem uma diferença de horário grande e é recomendável que você não se adapte àquela nova realidade, né? Por exemplo, se você vai sair de férias, vai ficar um tempo em determinado lugar, né, você vai entrar naquele tempo, até porque tem questões sociais ali, você precisa comer no horário que os restaurantes estão abertos, mas o tripulante às vezes ele tem que se resignar ali, é uma realidade que fala, bom, eu preciso manter aqui, porque não vai ter tempo para eu fazer essa adaptação do nosso relógio biológico. Então, ele volta, exato, e ele fica um dia ali, né? Então, não vai ter toda aquela adaptação. Então, às vezes ele vai dormir fora do horário daquele país, ele vai se alimentar fora do horário daquele país e ele vai retornar mantendo a sincronia com aquele horário de origem. Você tem se desenvolvido e aprendido com os conteúdos aqui do podcast do MEVREC, então tem uma oportunidade para você. Para ir rapidinho o que você está fazendo agora, você vai lá no perfil do MEVREC e você vai ter a oportunidade de avaliar esse podcast com a quantidade de estrelinhas ali que você achar que o conteúdo daqui agrega de valor para você. Lembrando que essa é uma forma também de você demonstrar a sua gratidão e a gente vai podendo criar esse ciclo aí de perceber que a gente tem feito diferença na vida das pessoas e que você vai poder fazer a diferença também na vida dos seus pacientes. Então, convido você a avaliar o podcast e seguir também para receber todas as notificações. Então, isso é pensado, assim, dentro da companhia? De você tentar manter a pessoa no fuso original dela? Acabei de lembrar uma coisa bem legal para comentar. Talvez pilotos de avião e comissários, né, talvez tripulantes, tenham um conhecimento maior de medicina aeroespacial do que a classe dos médicos, porque os médicos não têm aula de medicina aeroespacial. Imagina, os tripulantes têm isso, né? Não, e eles têm essa orientação nos treinamentos, né? Então, por exemplo, em cursos de formação, né, de tripulantes, essas informações são passadas, e dentro das empresas aéreas também. Claro que eles vão ter toda a liberdade para tomar suas próprias decisões, né? Mas assim, ter orientações, saber o que acontece, né? Acho que pode ajudar eles bastante. Eles né? são orientados sobre o como deveria proceder nisso. E isso não torna as coisas fáceis, né?
torna as coisas um pouco mais conscientes. Mas não é fácil, Você tem né? consciência, não quer dizer que é mais fácil. Fala assim, tá, você vai dormir agora e são 3 da tarde, tá calor e o hotel não é exatamente do jeito que você gostaria e é isso, você vai dormir e pronto. Tá bom. E como é que isso funciona, né? Que nem a gente conversa dentro da MEV, né? Assim, a gente precisa do conhecimento, mas o conhecimento não é suficiente, né? A gente pode saber o que fazer, mas não conseguir fazer, não dar conta, né? Como você costuma dizer. Até porque eu imagino que deva ser bem, usando aqui aspas, bastante aspas aqui para essa palavra por falta de outra melhor, é bastante agressivo, né? Para o estilo de vida, você ficar andando de um fuso para o outro, né? E você ter que dormir às 3 da tarde, ter que acordar meia-noite, começar seu dia meia-noite, né? Eu imagino que isso deva causar uma bagunça muito grande na cabeça das pessoas, né? Eu espero que vários tripulantes escutem a gente e eu espero que eles não fiquem chateados, porque a gente não está falando mal, né, das atividades deles, pelo contrário, né? A gente está trazendo um pouquinho de luz, né, para que as pessoas não glamorizem demais, né? Porque parece uma maravilha, né? Ah, é moleza, viajar o mundo, né? E eles sabem que não é assim. Eles pagam o mesmo preço que nós pagamos quando a gente trabalha com plantão. Quando aparece no seriado médico da TV o povo dando plantão no seriado, as pessoas acham aquilo assim, uau, né? Mas não, a gente paga um preço grande por trabalhar à noite. Então o profissional de saúde, que é o que mais comumente trabalha de turno, né, junto com o da aviação, vão pagar um preço. Agora eu imagino que o profissional da aviação, os tripulantes, eles fazem isso de forma muito mais extrema do que a gente, né? É verdade, eu achei uma boa comparação mesmo, né? Então, assim, a alimentação pode ser difícil, o sono pode ser dificultado, a atividade física, você também vai ter dificuldade na rotina, na disponibilidade do ambiente, do equipamento, né? Eu quero fazer atividade com força, quero fazer musculação, né? E, poxa vida, o hotel tá cheio, não sei, essa hora que eu cheguei tá fechado, né? Então, eu queria correr na rua, mas não sei como é que é o ambiente aqui próximo, né? Então, essa dificuldade de rotina, essa rotina diferente, eu acho que ela pode prejudicar prejudicar não, dificultar que as pessoas tenham os melhores hábitos. Mas, Carlos, tem um aspecto que eu fico pensando aqui além desses. Quem precisa trabalhar viajando, né, acaba sentindo um certo prejuízo na dimensão da conexão social. Ultimamente, eu tenho viajado muito para dar palestra, para ir em curso, quase toda semana, nos últimos meses, aí, quase toda semana eu faço uma viagem. E isso pesa muito nos relacionamentos. Como é que fica família, amigo, relacionamento, conexão social com quem trabalha viajando? Essa é uma pergunta retórica, né? Porque a gente não consegue responder, porque esse é um grande desafio, né? Para quem trabalha nesse formato, né? Então, assim, a pessoa pode se sentir solitário em meio à multidão, né? Isso que a gente fala de vez em quando, né? Então vai viajar com uma equipe, né? A tripulação acaba sendo uma equipe, vão juntos pro hotel, vão chegar e sair no mesmo horário e etc, mas cada um na sua, cada um sozinho, né? Muitas vezes ficam bastante tempo num quarto de hotel e essa relação à distância, né? Com a família, com os amigos, né? A escala, por exemplo, pode atrapalhar um compromisso familiar, perde o jogo do filho, o aniversário de não sei quem, né? É bem delicado. Essas equipes, elas são permanentes ou muda todo o voo? Eles formam um time, assim, essa tripulação ou não? Não, muda o tempo todo, né? Na verdade... Eles não chegam a formar um laço entre eles, assim, não? Não, acabam formando por repetição, né? Viajou junto aqui, ali e tal, acabam conversando e fazendo as suas afinidades, né? E aí é claro que quando calha de novo de você encontrar com uma pessoa que você tem afinidade, acaba tendo esse laço um pouquinho mais forte, né?
Mas, geralmente, a montagem das escalas é uma coisa muito complexa, né? A gente vai lá no aeroporto todo dia e vê aquela lista interminável de voos e horários, né? Então, assim, é o tempo todo o pessoal da escala montando aquele quebra-cabeças, né? Então, esse é um aspecto bem delicado mesmo, né? Da conexão social. Outro aspecto também, ó, que eu já falei, o pessoal da tripulação, não fiquem bravos com a gente, não. O abuso de álcool e outras drogas, né, acaba acontecendo com uma certa facilitação, né? A gente fala que, eventualmente, né, as relações sociais controlam, né, esse consumo. Então, quando a gente está ali com determinadas pessoas, a gente acaba se controlando um pouquinho melhor. Tal. Se você está no anonimato, por exemplo, de uma viagem, isso pode te liberar a fazer um consumo um pouco mais exagerado, né? Pensando em álcool, em tabaco, né? Pensando nas drogas lícitas e, eventualmente, em ilícitas também. Porque acaba que o meio que a gente está, né? Quando a gente tem raiz num lugar, né? Esse ambiente, ele impõe sobre a gente alguns limites. Então, isso é meu imaginário, né? Tô trazendo aqui aquilo que a gente fica imaginando das pessoas que trabalham assim em tripulação e tal, né? A impressão que dá pra gente, né, é que a pessoa acaba ficando sem terra, assim, né? Porque cada hora ela tá num lugar. E eu acredito que isso deva deixar isso mais sem tanto limite, um pouco, né? Não, é isso mesmo, faz sentido. Então, bom, enfim, né, esses desafios todos não tornam a tarefa impossível, mas dificultam, né? Então, se a gente está pensando, né, o que a MEV pode fazer para ajudar as pessoas a vencerem esses desafios, eu acho que é fornecer estrutura, né, ajudar com técnicas, entender o que pode ser feito para que essas pessoas, dentro dessas características, né, elas encontrem seus próprios caminhos, né? A pessoa tem que sair de casa e tem que levar a casa dela junto com ela. Ela tem que ter aquela sensação, né, de pertencimento, de sentido, de propósito, né, onde ela estiver. E muitas pessoas, a enorme maioria, são bem-sucedidas em relação a isso. Mas também sofrem, também tem seus desgastes, né? E eu acho que a aviação é isso, né? A medicina aeroespacial é isso, pensar nesse ambiente hostil, não só lá em cima, né? Não só na altitude, mas também nesse entorno, né? A gente pensar que esses desafios todos precisam ser vencidos aí no dia a dia para que a pessoa continue se sentindo bem, que é o grande objetivo de todos nós, né? Eu entendo, então, que não é o lugar da MEV aí, é porque não é só as alterações fisiológicas, mas é porque o desenho da profissão impõe um outro jeito de viver, né? Um jeito de viver que não é o jeito de viver da maior parte das pessoas. Esse constante mudar, esse constante, né, esse estar em outros lugares, não ter esses laços, não trabalhar com pessoas que você muda o tempo inteiro, né? Não tá com a mesma equipe o tempo todo. Então eu acredito que isso é o grande papel que a MEV pode ter aí. Eu acredito que sim. Eu acho que é essa a ideia, né? E aí, Luiz, vamos voltar um pouquinho para falar do espaço, né? Que a gente isso, até eu falou, acho que esse é um tema legal. Fala, agora a gente vai sair um né? pouquinho da atmosfera. E o e o espaço, Carlos? E o espaço? O que vai mudar quando a pessoa sai da atmosfera e vai virar astronauta? Que aqui eu já estou pensando em como que a gente vai levar a MEV para a Lua e para Marte. Muito bom, muito bom. Então, assim, vamos pensar que acho que o fator mais importante aí quando a gente vai para o espaço, e ele também está no imaginário, né, de nós nerds, que também gostam de ficção científica, né, é a questão da gravidade, né? Então a gente vai pensar na ausência da gravidade, ou mesmo que seja na redução da gravidade, né? Quando a gente vai para um ambiente de microgravidade, muda tudo dentro do nosso corpo, né? Todas as forças e resistências e atividades musculares, elas ficam diferentes porque você não tem essa atração gravitacional que mantém os nossos órgãos onde eles estão, né? Então, o treinamento físico,
de um astronauta, ele é muito importante, porque ele vai viver nesse ambiente modificado e com essa redução da gravidade vai afetar a fisiologia anatômica do corpo dele, né? Então, por exemplo, uma coisa que é possível um astronauta voltar com insuficiência cardíaca de uma missão espacial, né? Porque o músculo cardíaco ele não vai funcionar do mesmo jeito que ele funciona aqui na Terra. Então, para compensar isso, precisa de muito preparo e muita atividade durante as missões, né? Então, a gente também vê, né, em filmes, em reportagens, tal, o pessoal lá se exercitando, fazendo bicicleta, tal, porque... A gente vê eles amarrados lá com parece com umas tiras de elástico puxando na esteira, né? Aquilo funciona? Aquilo funciona, aquilo faz parte ali das programações para que a pessoa não tenha esses problemas e ela consiga permanecer saudável lá, né? Mas é um baita de um desafio cuidar de tudo isso com um recurso que não é renovável, né? Vai para lá o recurso e tem que estar ali suficiente para dar a subsistência, cumprir a missão inteira, né? E a pessoa retornar com segurança. Senão a gente vai lá para o filme de Marte lá também, o cara fazendo a hortinha dele, vendo se dá certo, etc, né? Cultivar. Perdido em Marte, diferente, né? Isso. Mas, Carlos, isso a gente vê o astronauta, né? Às vezes a gente acompanha na TV e vê o astronauta saindo ali carregado, né? Dá a impressão que na cadeira de rodas. Isso, que ele não consegue nem levantar o braço. Isso tudo porque ele vai perdendo massa muscular. Como que é? É isso mesmo, né? Então toda a dinâmica do nosso corpo, todos os anos e anos de adaptação da evolução da nossa espécie ficam diferentes nesse ambiente que não tem a mesma natureza, né? Isso é muito rápido, essa perda? Ah, Luiz, aí você me pegou, viu? Eu imagino que não, eu não tenho uma resposta muito precisa para isso, mas ao longo do tempo, né? Do mesmo jeito que, como, por exemplo, vamos pensar juntos. Você falou aí da perda de massa muscular. Se você não estiver fazendo atividade nenhuma, né, por exemplo, pós-operatório, pacientes que ficam acamados, tal, eles perdem massa muscular numa velocidade muito grande. Questão de alguns dias, algumas semanas. Eu imagino, né, que deve ser mais grave porque, mesmo que a gente não esteja fazendo, né, o levantar contra a gravidade já é movimento, né? Todo movimento conta, não é isso? Agora, no espaço, você não tem isso. Perde, talvez, a maior fonte de movimento, que é sustentar o peso do próprio corpo. Né? A gente não fala a respeito da capacidade de se equilibrar, de não cair, de levantar, né? São coisas primordiais para que a gente se mantenha, né, em idade avançada, por exemplo, né? E aí você não vai ter nada disso. Vai levantar, vai andar para lá e para cá e o seu corpo não está sendo exigido biomecanicamente, né? Então isso tem que ser compensado artificialmente. Então a vida do astronauta é fazer exercício, né? Se manter saudável nesse aspecto. E aí, bom, você falou, desculpa Luiz, eu vi que você ia falar, mas eu ia comentar das questões psíquicas, né? Se a gente falou do desafio de quem está ali num voo comercial, né, no avião, etc. Imagina o cara que vai ficar lá semanas, meses, né, com dificuldade de comunicação, de contato com outras pessoas. Esse acho que é um grandíssimo desafio, né? Eu fazia uma brincadeira que eu queria ir para Marte. Falava assim, não, eu vou até mandar um e-mail pro Elon Musk que eu quero ser o primeiro médico, o primeiro psiquiatra em Marte. Vocês vão precisar. Mas durante a pandemia eu revi essa brincadeira minha. Porque eu fiquei imaginando, se a gente ter que passar uma semana trancado dentro de casa, isolado por conta da pandemia, uma semana, um mês, com a possibilidade de você sair de vez em quando para poder andar na rua, ir no supermercado, o tanto que já era difícil, imagina você ficar dentro de uma latinha, né? E não ter para onde sair, não ter como fazer nada, você ficar numa latinha, daqui Marte você calcula que vão ser 6 meses de viagem.
E quando chegar lá, você também vai ficar numa latinha, você vai ter que viver dentro de uma latinha o tempo inteiro. Deve ser muito duro essa questão do isolamento. Acho que não que deve ser a questão mais radical de todas, além da gravidade, além da radiação, além da comida, né, e da água, porque o racionamento disso tudo, e no fim eles comem comida processada, né, no fim, porque é a única comida que pode ter, né, tem esse detalhe, né. Sim, sim. Então, Luiz, eu repensaria se eu fosse você. Você quer mandar cartinha para Elon Musk mesmo? Eu acho que eu não vou querer ir, não. Eu já desisti faz tempo. Ou não vamos pensar tão sério assim, né? Vamos ficar já mudei. Na brincadeira. Mas tem um episódio, olha, vou dar uma dica cultural. Um episódio da última temporada de Black Mirror, que é bem bacana, né? Que tem 2 astronautas aí numa situação de conflito e os recursos tecnológicos ali para eles se aproximarem da família. Rapaz, assiste esse episódio. É bem legal. Depois eu te passo em off, se quiser, se alguém procurar no MavRec, a gente deixa o link depois, indica para as pessoas, mas é muito legal assim, pensar na reverberação psíquica, né, que essa pessoa vai ter nesse isolamento. Você já parou para calcular qual o impacto que a falta de ferramentas e habilidades específicas de medicina do estilo de vida tem hoje no seu atendimento e na saúde do seu consultório, da sua clínica? Então, eu tenho uma oportunidade para você. Nesse momento, a gente está com as inscrições abertas para você poder se candidatar a participar da próxima turma das nossas formações de MEV. Aqui na descrição desse podcast você vai ter um link e nesse link você vai poder colocar suas informações e a nossa equipe vai poder avaliar se realmente é o momento adequado para você, se a nossa formação realmente vai poder agregar valor para você. Você vai ter uma consultoria gratuita ali da nossa equipe e, fazendo sentido, tendo esse alinhamento, vai ser um prazer ter você junto com a gente e poder ver o avanço da sua carreira de pessoas sérias, de pessoas éticas que estão comprometidas a entregar o melhor para os seus pacientes. A gente conversou disso tudo, Carlos, mas a gente não falou por que você foi parar na medicina aeroespacial. Qual que foi sua experiência nisso, né? Você trabalhou aonde? Vamos lá, vamos contar um pouquinho. Aí eu posso chegar até a MEV? Porque a MEV chega, também... vamos lá, porque aí onde que a MEV né? entra na Como história, é que eu cheguei na MEV, né? Olha só, eu sou médico do trabalho, então a minha especialidade é medicina do trabalho, mas o meu primeiro emprego foi numa empresa aérea. Meu primeiro emprego, não, mentira, não foi meu primeiro emprego, o que eu fiquei mais tempo, assim, que eu entrei de cabeça, foi numa empresa aérea. E dentro da empresa aérea, o meu trabalho era na medicina ocupacional. Só que depois de um tempo lá dentro, né, também quem é da aviação vai saber o que eu estou falando, né, o bichinho da aviação pica você. E aí a gente começa a se entusiasmar, se interessar e querer saber mais, querer se envolver. E aí um dia apareceu um outro assunto. Antes da medicina aeroespacial veio a dependência química. A gente tinha necessidade na empresa aérea de desenvolver um programa de combate à dependência química, né? Era uma coisa que estava se estabelecendo no Brasil, que existia no exterior há muito tempo e alguém precisava... Tem um trem passando aqui perto da minha casa. Escutamos o trem. Não vai ter jeito, ele vai apitar mais uma vez, mas eu vou falando. Eu cuidei de um assunto que era a dependência química dentro dessa empresa aérea. E a gente montou um programa... Apitou mais uma vez. A gente montou um programa de dependência química, assim, daqueles que a gente tem muito orgulho de participar. Assim, desde educação, desde a organização da política, como a empresa trataria cada um dos assuntos, todo o atendimento legal, sim, mas uma coisa muito bacana. E aí, dentro da dependência química, apareceu o assunto medicina aeroespacial, e eu tive a oportunidade de estudar esses 2 assuntos formalmente, né? Então, eu fiz uma pós-graduação em dependência química na Unifesp e fiz uma em medicina aeroespacial na antiga Universidade Gama Filho, no Rio. Foi uma experiência maravilhosa. E depois disso eu fui fazer medicina do trabalho, né? Então fui engatando uma coisa na outra e eu entrei na medicina do trabalho. Então até hoje eu tenho muita afeição à aviação, né? Então
A medicina aeroespacial não está no meu dia a dia hoje, mas está aqui dentro do meu peito, está aqui muito enraizada, né? A gente acaba virando médico de aviação. Acho que é um termo bacana. E aí, eu, médico do trabalho, esse tempo todo, indo para lá e para cá, um dia a MEV me capturou. Né? A gente escuta bastante aqui os nossos colegas do MEVREC, quando contam as suas histórias, que eles estavam procurando uma coisa, que eles encontraram aquilo ali que eles queriam e que eles buscavam, e essa história deles é linda. A minha história é um pouquinho diferente. Eu acho que a medicina do estilo de vida me recrutou. Eu estava um dia recebendo mensagem de amigos, etc., e apareceu um convite lá para mim de participar da MEV Week do ano passado. E eu assisti algumas apresentações da MEV Week, assim, mais ou menos, assistindo, fazendo outra coisa ao mesmo tempo, né? A dificuldade que a gente tem para praticar o mindfulness. E aí eu assisti uma discussão com o Alexander, se eu não me engano. Isso, Alexander Moreira Almeida. Sobre espiritualidade. Isso, espiritualidade e saúde. E aquela conversa explodiu a minha cabeça. Foi brilhante, foi muito bacana. Eu falei, gente, que coisa maluca isso aqui. Eu quero saber mais, não só sobre espiritualidade, eu quero saber quem é MEV Brasil, quem são esses caras que estão conversando, o que é que eles estão falando, tal, e vai daqui, vai de lá. Encontrei a MEV Brasil e o Caio conversou comigo e eu entrei de cabeça. Hoje eu acho que eu precisava da MEV, mas eu não sabia. E hoje você tem levado a medicina do estilo de vida para dentro da medicina do trabalho. E eu tenho levado para todo lugar. Eu tenho levado para a medicina do trabalho, eu tenho levado para a minha família, eu tenho levado para os meus amigos, eu tenho levado para mim mesmo. Eu acredito bastante, né, no que eu estou aprendendo com vocês e no que eu estou vivendo. Então, assim, é um testemunho que eu estou fazendo, viu? Porque é muito bacana, assim. É por isso que eu falei que eu entrei de cabeça mesmo. Assim, eu realmente acho que o que a gente está se propondo a fazer é uma coisa que pode fazer diferença para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. Muda muito, né, a nossa forma de ver a profissão inteira. Você faz uma releitura de tudo, né? Hoje você fez aqui com a gente uma releitura da medicina aeroespacial a partir da MEV. É verdade. Eu acho que a ideia foi mais ou menos essa, né? Hackeamos um pouquinho, né, Luiz? Isso, né? É o objetivo. Fala em alguns episódios, né? Vamos hackear. Eu acho que a gente hackeou um pouquinho da medicina aeroespacial. Não quero ter a pretensão aqui de ter esgotado o assunto, de ter trazido os dados precisos, etc. Não era uma aula, né? Era um bate-papo. Mas eu acho que dá para despertar a curiosidade de algumas pessoas que vão ouvir a gente, né? E as pessoas vão buscar aí as suas referências. E é sempre assim, quando a gente fala de medicina aeroespacial, dá nossa, que legal, e vai aparecendo pergunta, e a gente acende debates, é muito legal, é um assunto muito legal. Eu tenho curiosidade pelo espacial, do aeroespacial. Como bom nerd, eu gostaria de estudar mais a parte espacial. Mas, né, não vou arriscar ir para fora da Terra, não. Bom, se você vai se preparando. Até na Lua, né? Se tiver turismo até na Lua, tá beleza. Mas Marte, já mudei de ideia. É já um pouquinho mais ousado. Carlos, quero te agradecer demais, né? Foi muito legal a gente trazer esse tema. Fiquei muito curioso no primeiro dia que a gente conversou, né, sobre isso. E é legal ver como você gosta, né? Como você acha esse tema legal, e é legal. É sempre bom a gente conversar com pessoas apaixonadas por aquilo que fazem, né? Essa é a melhor parte. Muito obrigado mesmo por ter aceito aí gravar esse episódio do MEVREC com a gente. Imagina, Luiz, foi tão legal estar aqui com você. É uma alegria muito grande esse bate-papo, sabe? A gente vai fazendo as coisas e vai, né, projetando, idealizando momentos, né? E eu pensei várias vezes, será que um dia eu vou estar no podcast do Luiz? Será que a gente vai ter oportunidade de bater um papo, dar um friozinho na barriga, né? Dar um pouquinho de nervoso, mas foi tão legal. Então, fico bastante feliz com a oportunidade, muito agradecido. Que bom, eu que agradeço, foi ótimo.
Então, brigadão, Carlos, e obrigado você que acompanhou a gente em mais esse episódio do MevRec, um episódio espacial e especial aqui, feito pela Escola Brasileira de Medicina do Estilo de Vida, a MEV Brasil, sempre levando a medicina do estilo de vida mais longe que a gente puder. E dessa vez, a gente foi até o espaço. Até o próximo episódio.